Vamos falar sobre inteligência emocional no casamento? Esse é um assunto que eu amo estudar, amo escrever. É o título do meu segundo livro, não Inteligência Emocional para Casais, mas Inteligência Emocional para Mulheres. O meu foco está sendo esse no segundo livro e eu quero poder me deter mais sobre essa questão da inteligência emocional. Porém, quando eu falo sobre inteligência emocional para mulheres, obviamente, automaticamente correlaciona, é inevitável correlacionar-se aos relacionamentos. E esse vídeo, o objetivo é que nós possamos tratar, primeiro, a princípio, o que é inteligência emocional. Muitas pessoas falam sobre isso, muitas pessoas comentam o que é ser inteligente emocionalmente, e a maior parte das pessoas não sabe realmente o que é inteligência emocional. Primeiro, eu quero dar uma grande referência ao nosso mestre Daniel Goleman, que foi a pessoa que trouxe essa história, que estudou, que se aprofundou e que trouxe o primeiro livro dele em 1995, falando sobre inteligência emocional, onde ele pôde mostrar, separar o que é inteligência intelectual, racional, que é o QI, e a inteligência emocional, que é o QE. Então, até então, ninguém falava sobre o fato de que nós precisamos ser inteligentes emocionalmente. Então, assim, as emoções elas nem eram questionadas naquele momento e nunca foi falado sobre sermos inteligentes emocionalmente. E é interessante porque você vai convivendo e você vai atendendo pessoas, você vai tendo acompanhamento de muitos casais, coisa que eu fiz demais. Então, eu acompanhei muitos casais ao longo da vida, e quando você vai percebendo os problemas reais das discussões, você percebe que a discussão não é aquilo, que o problema real não está naquilo. Eu vou te dar um exemplo que outra vez eu estava com um casal e a mulher já disse que não aguentava mais viver casada com ele. E os dois estavam um ao lado do outro, lá na minha mesa. E eu fiquei assim, ela disse, não dá mais, eu estou muito cansado, estou exausta dessa relação e eu decididamente eu quero me separar, porque eu estou cansada de ser desrespeitada. E ele olhou para ela e falou, mas aonde eu te desrespeito? Eu não falo palavrão, eu não te agrido, eu não faço nada disso. E para ele, aquilo estava tudo muito bem. E ela falou, mas não é isso o problema. Eu estou cansada de você me desrespeitar no dia a dia, nas atitudes do dia a dia. Eu limpo a casa e você chega em casa e urina no banheiro e suja tudo e fica tudo sujo. Aquilo para mim é um desrespeito. Você não está me respeitando diante do meu cuidado com o nosso apartamento, com a nossa casa. Você não está cuidando disso. Quando eu quero ficar só nós dois, você convida amigos para cá, a gente nunca consegue ficar só os nós dois. E ela foi trazendo assuntos e pontos que você percebe que o real problema não é a urina. Em si, não é a urina no banheiro, que é um absurdo, mas não é aquilo. É o desrespeito dele para com ela. Não é o fato de um casal ser convidado para jantar em casa, mas é o fato de o casal em si não ter tempo para si e ele sempre tem que preencher os momentos que poderiam estar entre casal, colocando outras atividades, outras pessoas e eles não terem tempo para si. Então, quando você começa a compreender que os problemas reais de um relacionamento normalmente não é o assunto em si. Você começa com uma discussão ali sobre a louça suja que não foi lavada, que está lá transbordando e que não é cuidada. O problema não é a louça em si. O problema não está sendo a louça. O problema está sendo o descuido, o desrespeito, o dizer eu não estou preocupado em cuidar do nosso apartamento, do nosso canto, do nosso ninho. Eu não estou preocupado. Isso é tarefa com você, isso eu não vou participar. São colocações que a pessoa fala não verbalmente, mas ela fala com as atitudes. E quando você percebe que as pessoas não conseguem ler a emoção do outro. E eu quero começar esse vídeo falando sobre esse assunto. Um ponto muito importante na inteligência emocional é a capacidade de nós lermos a inteligência emocional, ou a emoção, perdão, a emoção do outro.
do meu parceiro. É quando eu consigo ler a emoção que está por trás do que minha esposa está falando ou está chorando. Dando um exemplo, outro dia minha esposa estava muito cansada, estressada, estava num nível de estresse muito grande por algumas questões familiares. E quando você... E um momento lá, um assunto bobo, que eu já nem lembro mais o que é, mas eu lembro do fato, ela se estressou e discutiu, e você percebia ali com calma, você percebia que o problema não estava sendo eu. Mas o problema é o estresse que estava nas costas dela. E que eu sabia que ela estava muito estressada naquele momento. Então, eu deveria ter calma naquele momento. E foi o que eu fiz. Eu falei, tá, amor, depois a gente conversa. Eu te entendo, eu sei que não tá fácil, vamos lá, a gente vai resolver. E aquele problema ali, por mais que você... Aí vem uma dica. Por mais que você acredite que aquilo é bobagem, faz. Não entra na discussão. Porque qualquer assunto que você trouxer, porque qualquer coisa que você for falar ali, vai gerar uma discussão muito maior. Porque na realidade o que está causando aquilo lá, o gatilho daquilo, não é o assunto em si. Mas é um estresse, é uma fadiga, é uma tristeza, uma chateação que teve no trabalho. E aí vai. Então, o gatilho mesmo, que está sendo estourado ali, a raiz, a razão daquele problema, não é aquilo. São outros fatores, que aí muitas vezes você depois fala, puxa, a gente discutiu sobre aquilo, não tinha por que a gente discutir. Boa parte das discussões de relacionamento, eles são facilmente evitados. Quando você percebe, tem a capacidade de ler a emoção da tua parceira ou do teu parceiro. É quando você consegue ter a sensibilidade de dizer, ela está cansada, ele está cansado, eu sei que ele está discutindo por esse fator, mas eu não vou entrar nisso, eu vou deixar, depois a gente vai conversar com calma. E aí quando você vai conversar no outro dia, você fala, amor, não tem por que a gente discutir sobre isso. Quantas vezes eu e minha esposa, a gente chegou num momento que falou que a gente deixou para depois um assunto, ou que a gente conversou ali e não conseguiu resolver, e outro momento a gente olhou um para o outro e disse, olha, não tem por que a gente discutir sobre isso. Tá certo, vamos lá, bobagem. Quantas coisas, então boa parte das discussões em relacionamento é uma emoção que está guardada interna, que é uma outra emoção, outro assunto, são outros fatores, mas que dentro da relação ele gera um conflito muito forte. Então, o primeiro tópico que eu quero tocar contigo é que o fato de você poder ter a capacidade, a sensibilidade de ler a emoção da outra pessoa é essencial. E esse é um assunto muito bom para vocês conversarem juntos, terem um momento juntos e conversarem sobre a sensibilidade da leitura do sentimento, da emoção da outra pessoa. É quando você diz, eu preciso te ler mais, eu preciso te compreender mais. Se vocês dois são um casal consenso, que eu falo sobre isso, e eu comento sobre o fato de ser um casal consenso, é o casal que os dois decidem fazer com que a relação dê certo. Então, se os dois decidem consensualmente fazer com que a relação seja bem cuidada, bem nutrida, ela vai dar certo. A probabilidade dela dar certo é muito maior. Então, se vocês dois são um casal consenso, vocês têm uma grande arma na mão, que é o fato de poderem conversar sobre esse assunto. Me ajuda a te compreender melhor emocionalmente. Me ajuda a te compreender nesse momento aqui, ou nesse momento. Eu não entendo. Fala o que você não entende. Eu não entendo quando você fala isso. Eu não entendo quando você age dessa forma. E quando vocês dois são um casal maduro, o casal consegue ter um diálogo e você consegue expressar de ti o que realmente está por trás dessa emoção. Por isso que é inteligência emocional. É quando você consegue ser inteligente emocionalmente. E o primeiro ponto para qualquer pessoa ser inteligente emocionalmente é que ela tenha o seu autoconhecimento. Eu tenho outros vídeos
sobre esse assunto e espero que você tenha o prazer e a satisfação de ler o meu livro quando eu publicá-lo, porque ele vai ser muito bom, muito bom. Toda mulher precisa ler esse livro. Ele é excepcional. Quando eu me acompanha nas redes sociais, quando eu publicá-lo, eu estou construindo de forma muito prazerosa, com muito amor. Quando eu publicá-lo, você vai acompanhar. Então, já me segue aí. Então, a inteligência emocional, quando você é inteligente emocionalmente, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer as minhas emoções. Como é que a outra pessoa vai me entender se eu mesmo não me entendo? Boa parte das pessoas não conseguem se entender emocionalmente. Boa parte das pessoas não sabem por que elas agem daquela forma. E aí como é que o outro vai te entender se tu mesmo não te entende? Dá para compreender isso? Então, primeira tarefa é tu ter tempo para te conhecer emocionalmente. E na conversa entre o casal, poder falar, olha, quando eu falo aquilo, na realidade não é que eu quero dizer aquilo. É que na realidade, assim, no fundo, é um sentimento de abandono, é um sentimento de insegurança que está envolvido ali. Boa parte dos ciúmes entre casal não é um medo intrinsecamente ou diretamente da traição, mas é o medo do abandono. Faz sentido para ti? Ou seja, os ciúmes é óbvio, eu não quero que ninguém toque na minha esposa, nem minha esposa quer que ninguém me toque. Mas o medo é o abandono, a raiz do problema é o abandono. Quando o casal dá segurança um para o outro, isso dá estabilidade. Eu sei que eu não vou ser abandonado. Eu sei que não vai chegar nenhum homem maravilhoso e lindo e vai tomar minha esposa de mim. Por quê? Porque ela me dá segurança. E quando eu faço o mesmo, eu dou segurança para ela. E aí o casamento começa a ser mais inteligente, ter emoções mais equilibradas. Dá para compreender isso? Então nós falamos aqui sobre a sensibilidade de lermos o sentimento, a emoção da outra pessoa, de você poder dizer, eu tenho que dar uma segurada agora porque eu não tenho que entrar, não tenho que discutir, eu não tenho que falar sobre esse assunto, eu não tenho que trazer isso agora. Então, é quando você sabe como lidar com a pessoa com quem tu te relaciona. Segundo ponto é tu ter o teu autoconhecimento. Que se você não tiver o teu autoconhecimento, você não vai conseguir passar para outra pessoa quais são os teus reais sentimentos, o que é que realmente você está querendo dizer com o que você faz. E aí você precisa ter esse autoconhecimento. E se você tem interesse de conhecer mais sobre autoconhecimento, acompanhe meus vídeos e fala comigo pelas redes sociais que eu vou te mostrando o que é ter autoconhecimento, tá? Então, eu procuro muito trabalhar esse assunto porque esse assunto ele é muito importante para que as pessoas possam compreender o que é o autoconhecimento. Boa parte das pessoas não sabe o que é autoconhecimento. O terceiro assunto que eu posso trazer para te ajudar é a autorregulação. Ou seja, eu preciso ter a capacidade de ler o outro e entender que eu preciso maneirar, eu preciso desacelerar naquela discussão. Às vezes você percebe muito facilmente em casais que quando começam em uma discussão, parece que eles estão numa ladeira. Não para mais, ninguém para aquilo, e aí o conflito vem, a discussão vem, as agressões vêm, aí você vai trazendo o que você puder pegar. Sabe aquela discussão de rua que o que você encontra você joga na pessoa? É isso. Ou seja, o que você encontra emocionalmente ali, você vai jogando na pessoa. E você vai agredindo a pessoa. Isso nós chamamos de autorregulação emocional. É quando você tem a capacidade de se autorregular, de se autocontrolar diante de uma discussão. Muitas vezes você precisa pausar. Falar, olha, eu não tenho mais condições de discutir, eu não tenho mais condições de continuar essa conversa, nós precisamos parar, nós precisamos respirar, nós precisamos tomar um café, nós precisamos dormir e amanhã continuarmos, conversarmos sobre esse assunto. Então,
É quando você diz assim, eu cheguei no meu limite, eu preciso parar. E é essencial que não deixe de voltar a esse assunto para se conversar. Porque quando você esquece ou deixa, normalmente não esquece, né? Normalmente você deixa para lá, já passou, vamos deixar para lá. Boa parte dos casamentos, eles acabam não por grandes discussões, mas por conta de várias pequenas discussões que foram guardados e colocados embaixo do tapete e foram ficando ali, e aí no final da história, não vamos discutir. Esse é péssimo, é um dos piores caminhos que você pode tomar. Porque o que aparentemente cessou, nem você nem a outra pessoa esqueceram desse assunto. Ele continua à tona. Então ele está ali, guardado, né? Guardado embaixo do tapete. Um dia aquilo tudo volta. E quando ele volta com um potencial muito maior do que o que ele tinha anteriormente. Então, quando você é inteligente emocionalmente, você desenvolve, primeira coisa, vamos também falar isso, não existe ninguém que é inteligente emocionalmente. Não existe ninguém. Todos nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Do mesmo jeito que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência intelectual, nós precisamos também desenvolver a nossa inteligência emocional. Então não acredita, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, como Gabriela. Não é isso. Se você tem essa decisão, esse ponto de pensamento, olha, ninguém vai te aguentar, ninguém vai conseguir viver contigo, você vai ser uma pessoa que as pessoas vão rejeitar. Porque você tem que se desenvolver emocionalmente. Muitas pessoas reclamam que não conseguem ter um bom casamento, um bom relacionamento, e quando você vai conhecer a pessoa, ela é insuportável. Ela é uma pessoa insuportável. Eu conheci um casal que a mulher era um amor de pessoa, uma pessoa tranquila, leve, alegre, era um amor de pessoa. Mas o marido era insuportável. Ele era chato, ele era insuportável, ele reclamava, ele não ajudava em nada em casa. Se ele estivesse com frio, ele dizia para ela ir lá na casa dele pegar que era do lado, pegar o agasalho, porque ele estava com frio, porque ele não fazia. Mas se ela estivesse com frio, ele não se preocupava em cuidar dela. Ele não se preocupava em cuidar da esposa que tinha. E aí eram inúmeras atitudes inadequadas dele de falta de zelo e de cuidado com a esposa. Eu não vou lembrar agora quantos anos se passaram, mas olha, eu te garanto mais de 30 anos para ficaram casados. E um dia ela disse, eu não aguento mais, eu estou indo embora. E ele enlouqueceu, pediu para todas as pessoas conversarem com ela, dizer que ele ama, que ela é a mulher da vida dele, chorou, fez tudo o que podia fazer diante de um fato que ela levou muitos anos para tomar essa decisão, mas que não dava mais para seguir. Não dava mais para seguir. Então, o que ocorre é que ele ficou em depressão, se aprofundou numa depressão, entrou numa péssima depressão, e assim foi viver na vida dele com depressão porque perdeu a mulher e nunca mais conseguiu nenhuma mulher. Seria tão fácil se ele tivesse cuidado da esposa dele, né? Seria tão simples se ele tivesse procurado ser zeloso com o relacionamento, com a esposa, com os filhos. Mas ele levou com desdém o relacionamento dele. E boa parte dos casamentos e dos relacionamentos, eles acabam por falta de zelo. A falta de cuidado, de preocupação, de dizer, é igual uma planta, você tem que cuidar com cuidado, você tem que ter zelo, você tem que ter um manejo com amor e carinho. Você não pode cuidar da planta com agressividade. E o relacionamento é da mesma forma, você não pode ter desdém. Ah, deixa, estou casado mesmo, vai seguir assim. A pessoa vai embora. A pessoa não aguenta mais. Então, quando você percebe, quando você fala, mas os casamentos estão finalizando, nós temos um índice de divórcio muito alto, sim.
Porque nós estamos tendo o descuido com os relacionamentos, nós não estamos sendo zelosos com os nossos relacionamentos e não estamos sendo inteligentes emocionalmente. Eu te diria que boa parte das dificuldades, dos problemas dos relacionamentos é a falta de inteligência emocional. É a falta de autoconhecimento, de autorregulação, de conhecimento do parceiro, de você poder chegar para a pessoa que você ama e transcrever os teus sentimentos para aquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa não vai te entender, ela não é obrigada a te compreender, mas você é obrigado a poder chegar e dizer, olha, eu sou assim, eu tenho essa insegurança, eu tenho esses medos, quando eu falo isso, na realidade, no fundo, eu estou querendo dizer isso aqui. Então, quando os dois têm esses assuntos, essas conversas, o relacionamento só amadurece, só fica inteligente emocionalmente. Então, é quando você percebe que a relação passa a ser mais madura. É quando você tem duas pessoas maduras dentro de um relacionamento. Normalmente você vê uma ou duas pessoas imaturas dentro de um relacionamento. E aí, o que a gente vê são os índices de separação, de divórcio que só crescem. Mas o problema não é o casamento em si. É interessante porque as pessoas falam, casamento é difícil. Não estou dizendo que casamento é fácil, mas o difícil somos nós, que não cuidamos do casamento, que não cuidamos do parceiro, que não somos amorosos, que não somos respeitosos, que não abrimos às vezes a mão das nossas vontades em prol do outro, e assim vai. Então, quando você tem essa capacidade de compreender e de desenvolver a tua inteligência emocional, tu e o teu marido, tu e tua esposa, quando os dois não dizem, nós vamos desenvolver esse assunto nas nossas vidas, se vocês deixarem esse assunto ao Léo, o Léo vai tomar de conta do casamento de vocês. É bem provável. Então, eu espero poder ter ajudado esse breve vídeo de um assunto tão profundo, com tanta coisa para se falar, mas eu não quero deixar um vídeo muito longo, e eu agradeço por você ter acompanhado. Se você gosta dos assuntos que eu trago dentro da psicanálise, dentro da saúde mental, me acompanha nas redes sociais, comenta o que você gosta de ouvir o que eu falo, se tem assunto que eu não falei ainda, que você tem interesse que eu fale, eu trago aqui, eu vou ficar muito feliz de poder conversar contigo e entender o que você gosta e o que você quer ouvir. Eu desejo um grande abraço a ti e até o próximo vídeo.